Olá pessoal, nessa segunda unidade de ensino será apresentada a vocês, para estudo e reflexão, os seguintes assuntos. A comunicação ao telefone, a comunicação com o executivo, sua família e colegas, a classificação da correspondência, a gestão de documentos 1, a gestão de documentos 2. Iniciamos falando da comunicação ao telefone. Mesmo com a globalização dos mercados e as novidades tecnológicas, as empresas ainda utilizam um meio antigo de comunicação verbal com o cliente, que é através do uso do telefone. Vocês já perceberam que na maioria das vezes que falamos com uma empresa sobre produtos e serviços, utilizamos o telefone? Percebem também que, através dele, agendamos grande parte de nossos compromissos, tais como horário no cabeleireiro, manicure, restaurante, massagistas, costureiras, médico, dentista, entre outros. Muito bem, devido à utilização constante desse meio de comunicação, destaco aqui que o bom uso do atendimento telefônico é muito importante, pois através dele que a empresa deixa a sua primeira imagem e impressão ao cliente. Se nesse primeiro contato o cliente recebe um mau atendimento de uma secretária ou atendente, ele ficará com má impressão da empresa e pode até ser estimulado a procurar outras onde seja compreendido e respeitado. As empresas gastam recursos com treinamentos e capacitação dos funcionários em cargos de chefia e supervisão e acabam esquecendo daqueles funcionários que estão na linha de frente, tais como recepcionistas, telefonistas e secretários. É importante que as empresas invistam também em capacitação dos profissionais que estão no contato direto com o cliente, para que esses funcionários fiquem habilitados a lidar com o público, uma vez que eles são os responsáveis diretos pelo primeiro contato, pela primeira imagem da empresa ou organização. Pois, como se diz no ditado popular, a primeira impressão é a que fica. Lembre-se que o telefone é também a porta de entrada de uma empresa e, por isso, ele deve ser observado como uma importante ferramenta muito eficaz para o sucesso dos negócios da empresa. Afinal, como deve ser realizado esse atendimento? Existe uma técnica que orienta esse trabalho? Sim. Apresenta a seguir algumas regrinhas básicas que o técnico em secretariado precisa exercitar na realização de telefonemas profissionais. Primeiramente, prepare a ligação com antecedência, tenha em mãos todas as informações necessárias, verifique o número, nome e cargo da pessoa com quem deseja falar. Se houver necessidade de comentar algo a respeito de datas e horários, esteja com a sua agenda em mãos. Se o caso for a respeito de preços e prazos, esteja com a lista de informações ao seu alcance. Dicas básicas para atendimento ao telefone. Rapidez no atendimento, não demore para atender o telefone, espere o máximo 2 ou 3 toques, depois disso, o cliente pode ficar impaciente e desligar o aparelho. Uma empresa que demora a atender o telefone dá a impressão de desorganizada, se importa pouco com o cliente. A mesma rapidez realizada ao atender o telefone deverá ser a mesma para transferir a ligação. Definir saudação, padrão da empresa, identificar a empresa ou setor, nome e a saudação. Tom de voz e volume. O tom de voz precisa ser profissional. Os extremos devem ser evitados. Não fale alto nem muito baixo, nem tão devagar, nem rápido demais. O tom de voz deve apresentar ritmo e volume adequados. Seja firme, porém agradável.
Nosso tom de voz é capaz de transmitir irritação, pressa, raiva, doçura, preguiça, etc. Por isso, toda atenção com ele é pouca. Falar alto numa comunicação telefônica só se a ligação estiver muito ruim e se a outra pessoa mencionar isso. Verificar a necessidade do cliente. Identificar o setor de interesse, ouvir com atenção, demonstrar interesse. Se responsabilizar pela ligação recebida. Verificar se foi atendido, verificar o retorno e se houve respostas para as solicitações. Papel e caneta. Tenha sempre papel e caneta próximos a você, para que não perca tempo procurando-os só para anotar um recado. Paciência. Seja paciente com seu cliente. Afinal, você está ali para isso, atendê-lo da melhor maneira possível. Lembre-se que você não está fazendo favor algum a ele. Esse é o seu trabalho. Mantenha o tom da fala, a animação e a presteja. Você pode ter recebido no dia inúmeras ligações, mas essa que você está atendendo pode ser a primeira do cliente. Sempre espere que o cliente desligue o telefone. Só depois de ter certeza que o cliente desligou, aí você desliga. Mas atenção, você não fica irritado quando tenta falar em alguma empresa e o telefone dela vive ocupado? Ligações pessoais, tenha cuidado ao usar o telefone da empresa para assuntos pessoais. Evite sempre que possível, pois está no seu ambiente de trabalho. Caso receba ligações de amigos e parentes, justo naquele momento que está muito ocupado ou em reunião da diretoria, seja educado e avise-o que assim que puder, você retornará a ligação. A linha precisa ficar desocupada para que o seu cliente possa se comunicar com a empresa logo que desejar, ou o mais rápido possível. Quando o número estiver errado ou for atendido por uma secretária eletrônica, se ao ligar para o cliente for recebido por uma mensagem de secretária eletrônica, não desligue o telefone sem falar primeiro do que se trata. Fale pausadamente e deixe o recado, informando o nome da empresa, nome de quem ligou, assunto, data, hora e número do telefone para retorno. Se o número estiver incorreto, informe a pessoa que atendeu o número para o qual você ligou, solicitando ainda que a pessoa confirme o número dela. Ao ser confirmado o engano, agradeça, desculpe-se e desligue o aparelho. No caso de você receber uma ligação e a pessoa desejar encontrar-se com o ramal ocupado, informe a quem ligou e deixe que ela decida se vai aguardar ou não. Caso prefira aguardar, sempre retorne informando caso a pessoa ainda continue ocupada e perguntando se continuará aguardando ou prefere que a pessoa lhe retorne. Atenção! Lembre-se que a decisão de aguardar na linha é de quem liga e não sua. Caso a pessoa não queira aguardar, os procedimentos devem ser os seguintes. Anote corretamente o nome e número de telefone da pessoa que ligou. Pergunte o nome da empresa e o assunto. Anote o dia e a hora. Assine seu nome no recado. Ligações ao celular. Ao receber ou realizar uma ligação via celular, é importante tomar cuidado para não tratar de assuntos profissionais em elevadores, restaurantes, locais públicos, citando nomes, valores de fechamento de contratos e informações confidenciais. Afinal, você pode não conhecer as pessoas que estão à sua volta e ainda essas pessoas podem conhecer sua empresa, trabalhar com um concorrente ou conhecer a pessoa de quem você está falando. Portanto, ao vivenciar essa experiência,
e não estando em local adequado, avise a pessoa onde está e lhe informe que retornará a ligação. Ramais comum. Quando o ramal é utilizado por mais de um funcionário, o correto é que todos se identifiquem, sempre que atenderem ao telefone. Dessa forma, a pessoa que está ligando poderá identificar se é com você ou não que ela deseja falar. Quando a ligação for para um colega, anote o recado e assim que ele retornar, avise-o e lembre de cobrar do seu colega o retorno da ligação, pois você não quer ser reconhecido como aquele que nunca repassa os recados. Atenção! O que deve evitar ao falar ao telefone? Nunca diga alô. Alô, eu digo quando atendo o telefone da minha casa. O correto é dizer o nome da organização, o seu nome e o cumprimento. E ao encerrar, seja sempre cordial e reafirme o que foi acordado entre vocês. Falar com chicletes ou balas na boca, falar de boca cheia em qualquer situação é falta de educação. Fazer outras coisas enquanto fala, evite fazer outras coisas, outras atividades enquanto está falando ao telefone. Quando age assim, o cliente percebe a sua falta de atenção e cuidado. Isso pode ser entendido como descaso. Às vezes, quando estamos fazendo outra coisa, se estamos pegando algo, a gente acaba falando longe do fone. Pode parecer bobagem, mas interfere na comunicação. Deixar rádio ou música ambiente alta, espirrar, assoar o nariz, tossir, tapar com a mão a boca enquanto fala com outra pessoa, a atenção precisa ser voltada naquele momento para a conversa ao telefone. Caso deixe o telefone na mesa, peça licença e coloque em algo macio. Causa um forte barulho aos ouvidos de quem espera na linha. Ativar a função viva voz sem autorização. Intimidade, jamais demonstre uma intimidade ao telefone. Chamar a pessoa de meu bem, querida, nega, filha, irmã, deve ser evitado. Chamar a pessoa de você sem autorização. Dizer alô e não identificar a empresa e seu nome. Grito. Nunca grite ao chamar um colega. Essa ação, além de gerar um desconforto para quem está do outro lado da linha e para as pessoas que estão no ambiente, transmite ao cliente mensagens negativas como amadorismo e falta de educação. Coloque o telefone na espera ou, se ele não possuir, coloque-o no gancho. Vá até a pessoa solicitada pelo cliente ao telefone e chame-a falando baixo. Silêncio. Evite silêncios prolongados enquanto o outro fala. Use interjeições ou faça comentários para que o cliente saiba que você permanece ali e que está lhe dando a devida atenção. Transferindo ligações. Quando você recebe uma ligação errada em seu ramal e a pessoa necessitar de uma outra informação que você não saiba informar, você tem que transferir a ligação, mas nunca esqueça de dizer à pessoa o número do ramal para o qual está transferindo caso a ligação caia. Quando a outra pessoa atender, informe-a do que se trata, para que ela possa atender corretamente o cliente e não lhe perguntar tudo novamente, pois não existe nada pior do que ficar repetindo a mesma coisa por várias vezes. O técnico em secretariado utiliza diariamente o telefone para as suas atividades profissionais, agendas, compromissos, convoca reuniões, atende a reclamações e repassa as informações aos clientes. O cliente, atendido por um profissional eficaz e competente, que demonstra interesse em ajudá-lo, levará uma imagem positiva e correta da empresa, para que sempre retorne e utilize seus produtos e serviços. Vocês estão vendo a importância dessa ferramenta na empresa? O sucesso dessa comunicação verbal depende unicamente da boa utilização de quem atende ao telefone na empresa.
E essa é uma grande missão do técnico em secretariado. Além da comunicação ao telefone, o secretário deve também comunicar com o executivo, a família do executivo e colegas. Comunicação com o executivo e famílias e colegas. Quem é o principal cliente do secretário? Como se portar no relacionamento com o gerente e os colegas? Como lidar com os assuntos confidenciais do qual o secretário faz parte nas reuniões? Como agir com a curiosidade dos colegas quando questionados sobre assuntos? Qual o comportamento que se espera de um gerente ou executivo em relação ao secretário? Respeitar e valorizar o seu trabalho, manter distância adequada, evitando misturar assuntos pessoais e profissionais, passar assim que chegar às prioridades do dia ou da semana, mantê-lo informado dos seus interesses, clientes especiais, estratégias, agradecer e elogiar as tarefas realizadas, evitar falar alto ou gritar, não passar várias tarefas ao mesmo tempo e para o mesmo prazo. Qual o comportamento que se espera de um secretário em relação ao gerente ou executivo? Ser extremamente organizado, chegar sempre antes de seu superior, administrar seu tempo e de seu gerente ou executivo, ter atitude profissional impecável em todas as tarefas, manter a agenda, arquivos, tarefas realizadas com eficácia e agilidade, sempre saber como contatá-lo, ser exemplo ao respeito à hierarquia perante seus subordinados, boys, copeira, assistentes, agir com ética e sigilo. E como fica a comunicação com a família do executivo? Que atitudes são recomendáveis de serem tomadas com a família? Com a família pode ser educado e gentil com a esposa e filhos, sempre oferecer ajuda em caso de urgência ou ausência do gerente, sempre contatar o gerente e lhe passar recados deixados. Caso seja lhe pedido algo que não foi definido com seu gerente e o mesmo estiver em viagem, faça o necessário e depois comunique o ocorrido e lhe pergunte qual o procedimento para o futuro. Não pode forçar intimidade com esposa e filhos. Se convidar para a festa de aniversário, formatura, casamento, fazer comentários do gerente para a esposa, fazer comentários da esposa para o gerente. Se perceber que a esposa controla horários, sempre informar que o gerente se encontra em compromissos fora da empresa. Jamais perguntar à esposa se recebeu flores, chocolates ou presente. Forçar a apresentar sua filha para o filho do gerente. Forçar convites para a família do executivo. Comunicação com colegas de trabalho também é de suma importância para o bom relacionamento na empresa. Seja simpático, seja atencioso, seja educado, mostre-se solícito, não dê vazão a fofocas, lembre-se do aniversário e datas comemorativas, cumprimente a todos, sorria sempre, facilite o relacionamento deles com seu gerente, seja firme quando não pode comentar assuntos confidenciais, não mexa em papéis na gaveta deles sem a autorização. E ainda, colocar-se por trás da mesa do colega sem ser convidado. Fazer comentários sobre fatos, sobre fotos, filhos, namorados, maridos, esposas. Não abrir, ler ou tomar emprestado a correspondência de terceiros. Usar o celular ou atender sem autorização. Serviço de água, café, frigobar, na ausência da pessoa ou sem ser oferecido. Fazer comentários e meter-se na conversa alheia. Ouvir conversas ao telefone. Mostrar-se curioso sobre a vida particular.
Outra tarefa que faz parte da rotina do secretário é administrar as correspondências que dão entrada ou saem da empresa. É tarefa do secretário examinar a correspondência que chegou e encaminhá-la para os destinatários. Para desenvolver bem essa função, é importante que o técnico em secretariado detenha os conhecimentos necessários da importância e distribuição da correspondência. Numa empresa, diariamente, são recebidas várias correspondências que ficam sob a responsabilidade do secretário para despachá-las. A mesa do secretário não pode ser uma montanha de papel. O fluxo da informação e chegada de documentos contribuem para o bom andamento dos setores e dos clientes. O que é necessário fazer com tanto papel para que nada se misture? Você concorda que é necessário uma certa organização? É claro. Para que tudo se organize, é importante aplicar algumas técnicas de classificação dos documentos que diariamente entram na empresa. O secretário de uma média e pequena empresa dificilmente terá uma secretária geral ou serviços de protocolo. Nesse caso, ficará sob atribuição dele mesmo a recepção e distribuição da correspondência para os diversos setores da empresa. O que é aconselhável fazer? Protocolar o documento é óbvio. Vejamos o que representa o termo protocolo. Serviço encarregado do recebimento, registro, classificação, distribuição, controle da tramitação e expedição de documentos. Quando a correspondência chega à empresa, primeiramente deve ser providenciado um registro de protocolo para registrar data, hora da entrada do documento. Pode ser através de um carimbo, datador ou numerador, acrescido de um formulário criado no computador contendo os seguintes dados: data, hora, remetente, destinatário, assunto e status. Ao dar entrada à empresa, a correspondência deverá seguir o seguinte fluxo: recepção, abertura, protocolo, numeração, classificação, respostas, providências e arquivo. Faz parte do trabalho da secretária receber toda a correspondência e prepará-la para ser recebida pelo executivo. A secretária deve abrir desde que tenha autorização de seu executivo. Deve ler, classificar, assinalar pontos importantes, responder, se for o caso, toda a correspondência que chegar às suas mãos. Classificar a correspondência significa separá-la de acordo com o assunto, a fim de facilitar sua leitura, providências necessárias e, posteriormente, arquivamento. As correspondências podem ser classificadas em correspondências recebidas, cartas, ofícios, mandatos, revistas, faturas, extratos, convites, correspondência expedida, duplicata, mala direta, cartas, e-mails, requerimentos, autorização, circular e etc. Segunda classificação: correspondência geral, destinada ao setor, destinada ao departamento, confidencial ou pessoal. Terceira classificação: classificação pela distribuição, pelo destinatário, pela velocidade, pelo sigilo. Para melhor organizar as correspondências no setor da gerência, onde o secretário irá diretamente atuar, é concebível a seguinte organização: classificação pela distribuição. Oficial é de interesse direto da empresa. Particular, interesse do seu diretor. Classificação pelo destinatário.
externa deve ser controlada e só deve ser feita utilizando papel oficial e assinada pelas pessoas responsáveis ou credenciadas. Interna também deve ser controlada. Classificação pela velocidade normal, processamento dentro do fluxo normal diário de trabalho. Urgente tem prioridade sobre as normais, saindo da rotina dos serviços de comunicações. Urgentíssima exige a utilização de todos os recursos disponíveis sem considerar o aumento dos custos. Classificação pelo sigilo. Comum pode ser do conhecimento de todos. Confidencial, conhecimento limitado a um número de pessoas. Secreta, só deve ser de conhecimento da diretoria ou de pessoas que trabalham em determinada área. As correspondências devem ser classificadas dentro da empresa para que a mesa do secretário não fique parecendo uma montanha de papel. Fazendo essa classificação e distribuição, o profissional está contribuindo para um ambiente organizado, impedindo de que algum documento possa ser extraviado e para um bom desempenho no atendimento aos setores e clientes. Como separar as correspondências para uma melhor organização? Toda essa correspondência que entra na empresa é considerado um documento. Os documentos são outros itens também de grande importância na empresa. Para facilitar o manuseio e a localização de documentos e outros materiais do arquivo, devemos separá-los por grupos, ou seja, administrativos, operacionais, informativo, correspondência geral, CDs, DVDs, videoteca, biblioteca, projetos, entre outros. Os documentos podem ser divididos em documentação oficial, empresarial e documentação técnica. A documentação oficial inclui papéis do poder público e são identificadas como atos de correspondência, ofício, aviso, memorando ou carta oficial de gabinete, edital, requerimento, abaixo-assinado. Atos processuais, informação, despacho ou decisão, sentença judicial. Atos de registro, ata, ementa. Atos normativos, lei, decreto-lei, regulamento, estatuto, regimento, instrução. Atos probatórios, atestados, laudo, certidão, diploma, alvará, licença, atos de administração de pessoal, decreto, portaria, atos contratuais, contrato, acordo, convênio, atos representativos ou de confiança, procuração, carta de fiança. A documentação empresarial inclui os documentos relativos à empresa, transmitindo informações de atos e fatos administrativos, financeiros, jurídicos e políticos. Correspondência interna, comunicados, memorandos, comunicações internas, correspondências externas, carta de pessoas e empresas, exemplo, cartas, fax, telegramas, documentos contábeis e fiscais, que são os orçamentos, notas fiscais, folhas de pagamentos, recibos, duplicatas, notas promissórias, cheques, documentação de pessoal, currículos, cartas de desligamento e de contratação, cartões de ponto, recibos de pagamento, documentação referente a acidentes, documentação jurídica, contratos, escrituras, leis, decretos, atas e assembleias. Documentação técnica, projetos, propostas, reclamações, requisições manuais. Rotina da correspondência recebida. Leia tudo antes de passar adiante. Verifique se a correspondência recebida não está ligada a alguma outra.
Verifique se os anexos mencionados realmente chegaram com a mesma. Verifique se o conteúdo deve ser lido por mais de uma pessoa da empresa. Caso positivo, faça com que a mesma circule a quem deve ter conhecimento. Registre toda a correspondência recebida, utilizando para isso um caderno tipo brochura com capa dura, contemplando as seguintes informações: data, número, registro, tipo de documento, emitente, assunto, destinatário na empresa. Na correspondência enviada, o importante é numeração, toda ela deve ser numerada, utilize-se de um caderno. Protocolo, o protocolo da correspondência enviada é de muita importância, pois é a segurança de seu recebimento. Utilize-se de livro de protocolo, que pode ser comprado em qualquer papelaria, caso tenha sido enviado pelo correio, despachada com SEDEX ou AR terá o comprovante do correio. Aprendemos hoje sobre vários tipos de correspondência, suas fases, a importância do protocolo. Agora, vamos ver como é realizada a gestão desses documentos dentro da empresa. Como já dissemos anteriormente, a necessidade de gerenciar os documentos dentro da empresa é grande e o secretário é o profissional que possui as habilidades e competência do cargo para realizar essa atividade. Devido ao grande acúmulo de papéis que percorre as empresas e instituições no seu dia a dia, deve usar técnicas apropriadas para gerir esse trabalho na empresa. Primeiramente, vamos ver o que significa gestão de documento. Ao buscarmos a definição da palavra gestão, entenderemos que esse termo está relacionado à administração, ao ato de gerenciar, ou seja, é preciso ir além do registro da informação. É necessário um planejamento em conjunto com as ferramentas tecnológicas, visando prontidão em localizar e utilizar as informações no momento em que são solicitadas. Esse termo está associado ao conceito de arquivo. Qual a origem da gestão de documentos? A gestão de documentos originou-se na preocupação de lidar com a massa cada vez maior de documentos dentro de uma empresa ou instituição. Quais os passos para a gestão de documentos? Primeiramente, é preciso realizar o diagnóstico e o pré-diagnóstico. Como isso acontece? Fazendo o levantamento geral dos dados sobre atividades da organização, estudando o fluxo de documentos e informação, funções sobre a concepção e o valor dos documentos. Existe legislação que dá embasamento legal à gestão de documentos? Sim. Não é só para uma empresa isolada que deseja implantar a gestão de documento, mas sim para todas as empresas privadas e instituições públicas. Existe legislação que embasa essa gestão. No Brasil, a gestão de documentos se institucionalizou com a aprovação da Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. A mencionada lei, em seu artigo 3º, define gestão documental como sendo o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. Todas as determinações de normas e regulamentos, tanto para a área pública quanto para a área privada, são reguladas pelo Conselho Nacional de Arquivos, CONARC,
que foi instituído pelo artigo 26 da Lei nº 8.159, de 1991, que também criou o SINAR, Sistema Nacional de Arquivo. O técnico em secretariado tem uma participação importante na gestão de documentos. Por isso, precisa compreender como se realiza esse processo e qual o seu objetivo. As tarefas que precisam ser devolvidas para a implantação da gestão do documento, as vantagens, benefícios e áreas de utilização dessa gestão e o que envolve o ciclo documental serão vistos a partir de agora com a aula Gestão de Documentos 2. Um fator importante para a gestão de documentos é propor trabalho de gestão documental e informacional. Para isso, é necessário conhecer bem a instituição e organização que detém esse documento. É importante também lembrar que a gestão de documentos pode representar a realização de um estudo do tipo do documento que entra na empresa, sua qualidade, sua informação, vigência, valor, estudo da classificação de cada fase, informatização de processos de tramitação documental. Após a análise de cada fase que precisa ser implantada cuidadosamente, poderemos sentir as vantagens da gestão de documentos que pode ser organizada de forma manual ou através da tecnologia da informática, que hoje muitas empresas já disponibilizam. Quais as vantagens da gestão de documentos? Vejamos aqui. Reduz custos do número de cópias, aumento de produtividade na procura, no reencaminhamento de documentos e redução do espaço, arquivo, digitalização dos documentos, descentralização e liberação do espaço físico, isto é, os documentos e processos estão sempre disponíveis, aumento da produtividade, formação de um backup, que permite a recuperação em caso de incêndio, inundação ou perda de arquivo físico. Outro fator importante na gestão de documentos é a gestão eletrônica de documentos e o ciclo documental. O ciclo documental envolve várias etapas na manipulação de documentos, conforme identificado a seguir. Criação. Na fase da produção de documentos, a gestão eletrônica de documentos não tem muita influência, visto que a produção desses documentos para o acervo da empresa depende do contexto e do trabalho que está sendo realizado. Revisão. Nesta fase, a gestão eletrônica de documentos tem uma influência moderada. Para facilitar a revisão e validação de documentos, podem ser criados guias e formulários que contribuirão em padronizar a revisão. Reprodução. Nessa fase, a gestão eletrônica de documentos já passa a realizar um papel fundamental no processo de otimização. Para podermos ter uma reprodução simples e direta dos documentos, em primeiro lugar, eles devem estar devidamente digitalizados. A digitalização permite o armazenamento dos documentos e a divulgação por meios eletrônicos, tais como a rede interna na empresa e a internet. Distribuição. A gestão eletrônica de documentos nessa fase pode ter uma grande influência positiva. Os documentos digitalizados, o acervo da empresa em fase de reprodução e distribuição torna-se muito mais simples e seguro. Arquivamento. Nessa fase, também os documentos já devidamente digitalizados facilita o seu acesso e segurança. A mesma digitalização também facilita o seu arquivamento. Recuperação. Aplicando a gestão eletrônica de documentos, talvez o maior ganho seja na recuperação. Entende-se por recuperação o fato de buscar e encontrar um documento. O acervo devidamente catalogado e digitalizado, segundo as normas da gestão eletrônica de documentos, deve encontrar dados
ou documentos torna-se tarefa simples que realiza em poucos segundos. Estudamos sobre a origem da gestão de documentos, os passos sobre a sua implantação, a necessidade de manter tudo organizado e documentado dentro da empresa. É fato sempre presente. Todo documento relacionado à empresa deve ser guardado não somente porque a lei exige, mas também para que o executivo tenha as informações necessárias sempre que precisar, ganhando tempo. Quando a empresa investe na guarda dos documentos de forma eletrônica, percebe-se agilidade no desenvolvimento das tarefas, e isso sinaliza para um trabalho com eficiência. Atenção cursista! Chegamos ao término de mais uma aula. Espero que você tenha aproveitado bastante todo o conteúdo que aqui foi repassado. Agora, por favor, acesse a sala virtual do curso e realize a atividade prática que consta na sala. Consulte todo o material disponível na sala. Aproveitem o máximo. Sucesso na caminhada!